Começa agora o FMT.Ciência, o seu programa sobre pesquisa, conhecimento científico e popular. A água, líquido indispensável e vital para a nossa saúde e principalmente sobrevivência, é a substância mais abundante no corpo humano. E mesmo não contendo nenhuma caloria, sem ela o nosso corpo não poderia continuar funcionando. Mas se por um lado a perda dela pode nos causar sérios problemas, será que é verdade que o seu consumo em excesso pode prejudicar nosso organismo e até matar? Quem nos conta mais sobre isso é a nutricionista Vanessa Arantes, professora da Faculdade de Nutrição da UFMT. Depende do tempo em que você bebe essa água, do tempo que você leva para beber essa água, né? Por exemplo, se você bebe grandes quantidades de água, 3 litros até 6 litros em curto espaço de tempo, em 3 horas mais ou menos, pode sim, pode matar. Porque isso faz com que diminua muito uma substância muito importante no nosso organismo, que é o sódio. E isso leva à diminuição desse sódio no nosso organismo. E aí pode levar a convulsões e pode até matar. Crianças, por exemplo, elas precisam de beber muito mais água do que um adulto e do que um idoso. Então, e também depende do sexo. As mulheres precisam consumir menos água do que os homens, porque a composição, a quantidade de água que as mulheres têm no corpo é diferente da quantidade de água dos homens. Nós, mulheres, temos menos quantidade de água porque nós temos mais gordura. Então, a gordura ocupa um espaço um pouco maior no nosso corpo do que a água, diferente dos homens, que têm mais água corporal do que nós. Mas, em média, todos nós temos em torno entre 60% e 70% de água no nosso corpo. 2/3 da água está dentro das nossas células, para fazer o metabolismo celular mesmo que a gente precisa, para respirar, né, para pensar, para andar. E o restante, 1/3 desses 70%, está no nosso sangue, por exemplo, no sangue e entre as células, banhando as células. Mas a maior parte da água que a gente tem é dentro da célula. O nosso metabolismo, a quantidade de água que a gente precisa para o metabolismo e para as reações celulares que existem no nosso corpo, a gente precisa em média de 2,5 litros. A gente perde isso na urina e as perdas insensíveis, que são perdas pela pele, e na hora que a gente está falando, respirando, a gente perde também. E também pelas fezes a gente também perde, mas o que a gente consegue quantificar é a da urina. Então a gente precisa, somando tudo isso, é em torno de 2,5 litros de água que a gente precisa ingerir, mas não é só água, isso precisa ficar bem claro. É água proveniente de chás, de bebidas e da comida também. Porque na comida que a gente come também tem a água. Então, são 2,5 litros não de água pura, mas num dia onde você está ingerindo alimentos e bebida também. A água não tem caloria nenhuma, né? Então, você não precisa se preocupar com isso, que tomando água durante a refeição você não vai engordar. Se você tomar, lógico, um refrigerante, um suco, você vai engordar, mas pelas calorias que você vai estar ingerindo desse alimento, mas não pelo líquido em si. E também o que a gente fala é que você não deve tomar grandes quantidades durante a refeição, por atrapalhar um pouco a digestão. Não porque vai engordar, mas porque atrapalha a digestão dos alimentos. Então, o ideal é tomar em torno de 200 ml de qualquer líquido durante a refeição, se você não consegue ficar sem líquido durante a refeição. Em tempo quente e seco, o consumo de água deve aumentar. Então vale a dica, crie o hábito de levar sempre uma garrafinha com água e principalmente ter uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes e sucos naturais. Assim, você consegue curtir o dia a dia sem abrir mão da saúde. O FMT.Ciência fica por aqui, mas não deixe de acessar o youtube.com/UFMTciência. Lá você se mantém informado sobre tudo o que está rolando sobre ciência. Até mais!